Bom dia a todos. É uma honra estar aqui hoje participando dessa audiência pública nesse tema tão importante. E saudações aos outros palestrantes. Obrigada, Marcelo Calero, deputado Marcelo Calero, pelo convite e pela iniciativa. Parabéns. Eu sou Priscila Silva, como já foi apresentada. Eu sou mestre e doutoranda em Direito Constitucional pela PUC-Rio. Passador de slide. Obrigada. Sim, melhor. Obrigada. Eu sou mestre e doutoranda em Direito Constitucional pela PUC-Rio e sou pesquisadora de Direito e Tecnologia no Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, o ITS-Rio. No ITS-Rio, a gente tem como missão, uma das missões principais do ITS, do Instituto, é trabalhar a comunicação e informação dos temas a respeito de tecnologia, tanto as suas promessas quanto as suas ameaças, aos diferentes atores sociais, desde políticos, ativistas e cidadãos em comum, nas esferas regional, nacional e internacional. Então, um pouco do que estamos fazendo aqui hoje. E, para isso, a gente conta com uma equipe multidisciplinar de pesquisadores. Um dos temas que mais tratamos no ITS é sobre a defesa da liberdade de expressão. Esse tema também tem sido de muito objeto, a liberdade de expressão tem sido objeto de muita discussão aqui na nossa Câmara dos Deputados. E aproveitando a minha formação jurídica, inclusive, que eu gostaria de falar sobre isso, sobre as iniciativas de projetos de lei sobre o tema. E o porquê que eles hoje se apresentam, muitas vezes, insuficientes, inadequados ou atacam a liberdade de expressão. Nós temos hoje em curso mais de 30 projetos de lei sobre o tema. E aqui nesse gráfico, nessa tabela, vocês podem ver, os senhores podem ver em que temas, qual é a proposta principal de alteração legislativa que esses PLs pretendem atuar. Então, os projetos de lei pretendem alteração, em sua maioria, desde o Marco Civil da Internet, a legislação eleitoral e matéria criminal. Muitos desses projetos de lei estão apensos, inclusive, no projeto de reforma do nosso Código Penal. E o que esses projetos todos têm em comum? Pelo tempo, eu não posso me debruçar, claro, na matéria de cada um deles, mas o que esses projetos têm em comum? O primeiro elemento que esses projetos têm em comum é a inacurácia dos termos do objeto tratado. Muitos deles mencionam a notícia falsa, informação falsa ou prejudicialmente incompleta. Percebam que esses termos são, muitas vezes, subjetivos e não muito claros. Muitas vezes, também, esses projetos não possuem a precisão na conceituação desses termos. Ao tratar de notícia falsa, por exemplo, não estamos abarcando todo o problema da disseminação de fake news, ou da disseminação, na verdade, de desinformação, que é o termo mais precisamente adequado, até orientado pelo Conselho da Europa, de ser usado. Justamente porque, quando a gente fala de notícia falsa, se essa informação não passou por um processo de editoração, não há sequer que se falar do termo notícia. Não se trata de uma notícia. Então, a falta de acurácia desses termos, a precisão e o problema de conceituação, muitas vezes trazem, obviamente, um problema de aplicação e prejudicam até também a pretensão legislativa nesse sentido. O segundo problema, que decorre do primeiro nesses projetos, é que a questão da desinformação vai além da notícia falsa. Então, aqui eu trouxe para vocês, nesse slide, diferentes tipos e formas de desinformação que vai além da questão da notícia falsa que passa por um processo de editoração. A gente falou aqui, os outros palestrantes já falaram, que existem vários tipos de desinformação que passam pelo falso contexto, a manipulação do contexto, um conteúdo impostor, vai desde o boato. Então, essa atuação de diferentes atores nas nossas redes sociais e permitidos pela internet, é o que propiciam esse fenômeno da desinformação para além da questão do nicho das notícias falsas.
O terceiro problema é que o tipo penal, quando há a intenção de alteração e criminalização das fake news, o tipo penal se torna indefinido, gerando uma insegurança jurídica. Quem tem formação jurídica sabe que, normalmente, o direito penal é convencionado que o direito penal deve ser usado como última ratio, ou seja, a última alternativa. Se há uma imprecisão nos termos, o direito penal ele não deve ser uma alternativa pensada, não, pelo menos por agora. Precisamos, então, debater, antes disso, o conceito e o problema que vamos atacar antes de entrar na questão repressiva. Então, essas medidas, essas pretensões legislativas de alteração legislativa se tornam antecipadas. Se isso já acontece hoje nas questões de liberdade de expressão, em que o judiciário, por vezes, interpreta de uma maneira, às vezes, diversa, a mesma corte, muitas vezes, interpreta de uma maneira diversa os limites à liberdade de expressão, quando essa questão está colocada no direito penal sem a devida reflexão sobre o termo que é atacado, o termo a ser reprimido, isso se torna mais sensível ainda. Temos exemplo, então, de uma decisão em que uma civil foi condenada por compartilhar uma notícia falsa. Lembrando que, nesse caso, a justificativa se deu por conta de o compartilhamento ter sido enquadrado como uma forma de intenção em aderir à cadeia de desinformação. O problema é que, nesse caso, estamos atacando potencialmente a vítima da própria notícia falsa, a pessoa que, levada ao erro, compartilha a notícia. O quarto problema, é que o nosso ordenamento já prevê algumas alternativas que estão sendo ignoradas por esses projetos legislativos. O Código Penal, por exemplo, já prevê os crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação. O Código Eleitoral e algumas resoluções eleitorais já oferecem algumas medidas nesse sentido. E a gente tem também algumas ferramentas judiciais que podem ser utilizadas no combate à desinformação, como a remoção de conteúdo e o subutilizado direito de resposta, que também é uma alternativa interessante. E nenhuma dessas medidas, também é importante dizer, fazem restrição se a informação é veiculada na internet ou não. O quinto motivo é sobre a questão do Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet ele já possui um regime de remoção e responsabilização das plataformas por conteúdos postados na rede, caso esses conteúdos não sejam removidos. E a tentativa de alterar essa disposição, no sentido de trazer um poder de policiamento dessas plataformas, tem o potencial negativo de gerar, talvez, uma censura prévia, antes de uma decisão judicial nesse sentido. A gente tem um levantamento do Control X, que diz que, desde 2002 até 2018, cerca de 4.870 ações pleiteando a retirada de conteúdo do ar foram entradas no judiciário, foram ingressadas no judiciário. E se essas questões todas não passassem pelo crivo do judiciário, análise do judiciário, potencialmente teríamos aí algum problema de censura prévia pelas plataformas que, por receio de serem responsabilizadas, sequer pela pretensão judicial, pela notificação judicial, retirariam o conteúdo preventivamente. A sexta questão é que sexto e último elemento que eu queria ressaltar, é que a experiência legislativa internacional do combate a notícias falsas, também incipiente, já vem recebendo inúmeras críticas nesse sentido, conforme o tipo de alteração que os nossos projetos de lei pretendem trazer. Nós temos duas principais leis em vigor nesse sentido, a lei alemã, que traz a responsabilização das plataformas nesse sentido mencionado, está sendo amplamente criticada, justamente porque impulsiona a plataforma de retirar conteúdos do ar antes de notificação judicial, gerando, então, potencialmente, uma censura. Já me encaminhando para o final. E temos a lei de Singapura, gerando um medo de censura também
por entender que a remoção deve se dar sempre que o Estado entender que aquilo se trata de um conteúdo se trata de um conteúdo falso. E aí regressamos à questão da conceituação do que é determinar um conteúdo verdadeiro e quem é que determina esse conteúdo ser verdadeiro ou falso. Tudo isso para dizer não que a questão não deva ser tratada pela lei. Concordando aqui com o colega Diogo Reis, a questão deve sim ser tratada pela lei. O que eu quis demonstrar aqui é que não devemos nos precipitar regulando as questões sem uma discussão madura, e, para isso, precisamos de construções coletivas e participativas, e pensar na questão educativa emergencial é muito importante. Para além da questão do letramento midiático, do que foi falado, e a possibilidade de realização de fact-checking, ressalto aqui a construção coletiva de diferentes atores. Então, tem alguns exemplos, e esse é meu último slide, só falando alguns exemplos para vocês. Nós temos a Nigéria, que realizou uma campanha de educação midiática, trazendo linhas diretas de denúncias para os cidadãos que queiram contribuir, e também a atuação do Exército no sentido de desmentir alguns boatos veiculados na sociedade. Temos na Bélgica também a criação de uma comissão especializada de jornalistas para a questão de informação e a criação de um site com enquetes participativas em que os cidadãos também podem contribuir com alternativas e medidas sociais a serem adotadas no combate à disseminação de notícias falsas. E, no Brasil, temos o exemplo do seminário promovido pelo TSE a respeito das notícias falsas nas eleições. Então, apenas ressaltando que, muito em linha com o que foi falado na apresentação do Diogo Reis, devemos contar com a participação de diferentes atores. O direito é insuficiente para tratar a questão. E, talvez, antes de pensarmos numa legislação específica no combate da disseminação de notícias falsas, melhor seria tentar amadurecer o debate antes disso, sem nos precipitar, e usar de uma maneira mais adequada os elementos jurídicos que já temos. Então, a importância da educação aqui discutida, volto a salientar, é o caminho para a regulação e para a participação de diferentes atores. Muito obrigada.